Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Apocalipse, capítulo de número 4. Estamos há 3 semanas falando sobre anjos, sua natureza e ofício. E nós vamos concluir hoje o raciocínio. Óbvio, os irmãos já conhecem a minha concepção acerca disto. Concluir o raciocínio não significa esgotar o assunto, está longe disto, tá? Mas já deu para termos uma noção de como o reino espiritual, o reino da luz está organizado, e já deu para sabermos de maneira muito convicta que nós estamos guardados e protegidos pela poderosa mão de Deus. Quem pode dizer amém? Se não for pedir muito, dá um toque no seu vizinho e diz para ele assim: você não está sozinho. Você não está sozinho. Apocalipse capítulo 4, versículo de número 4, versículo 3, 4 e 5, diz assim: e o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra de jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de vestidos brancos, e tinham sobre suas cabeças coroas de ouro, e do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes, e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e tinha o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando. E os 4 animais tinham cada um de per si 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansam nem de dia nem de noite, dizendo, vamos juntos: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Vamos mais uma vez citar esse versículo, o cântico desses 4 seres viventes. Vamos juntos, vamos lá. Agora faz melhor, ficou desanimado, assim, pálido. Vamos lá. Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era e que é e que há de vir. Aleluia, aleluia. Deus é santo, Deus é perfeito. Meu microfone está falhando. Deus é perfeito, Deus é soberano. Todas as coisas foram criadas por Ele, diz a Bíblia, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Bom lembrar, Deus é autoexistente, poderoso e magnífico. Estes dias eu estava conversando com uma autoridade,
ele é um ateu confesso e revolta-se quando se menciona o nome de Deus para ele. Normalmente ele rebate imediatamente. E quando eu terminei a ligação, foi automático, e eu disse assim: Deus te abençoe. E ele no automático disse amém. Quando ele disse amém, que desligou o telefone, eu disse: Jeová, ele reconheceu o Senhor, porque quando ele disse amém, ele confirmou a declaração anterior. Ou seja, está na natureza da criatura, ainda que intelectualmente ele queira rejeitar o seu Criador, na sua criação, na sua essência, o Criador deixou a marca da sua presença, quando disse: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Já estudamos sobre os anjos, de quando foram criados e como. Já estudamos sobre os anjos, de por que é importante compreender a doutrina chamada de angelologia. Estudamos na semana passada, e aliás eu venho pontuando isso, que é incrível a nossa capacidade de querer que o céu exista em função da terra. Eu estive esses dias bisbilhotando a Bíblia, futucando aulas, ouvindo eruditos sobre o assunto, e alguns que não são eruditos, mas se esforçam para trazerem o melhor em alguns casos. E é incrível como todas as nossas interpretações bíblicas querem o céu em função da terra. Nós somos antropocêntricos em nosso raciocínio o tempo inteiro. E na verdade, vou repetir, não é o céu que existe em função da terra, mas a terra que existe em função do céu. Não é Deus que existe em função do homem, mas o homem existe em função de Deus. Você consegue dizer amém? Com isto, eu quero entender com os irmãos agora à noite, rapidinho, quem são, como são, que fazem os serafins. Quem são os 24 anciãos que estão ao redor do trono? E estes 4 seres viventes que adoram a santidade de Deus, segundo João, em tempo integral. Vamos cantar com eles? Está tranquilo? Está me ouvindo bem? Interfere? Então Deus ajude meu raciocínio. Vamos lá. Nós estudamos semana passada aqui sobre o anjo da face do Senhor. E eu mostrei para os irmãos que o anjo da face do Senhor é uma referência ao próprio Cristo no Antigo Testamento. Quem veio terça-feira deve lembrar disto. Se não veio, adquire o DVD com a mensagem. Ouça de novo. Estudamos semana passada aqui sobre o arcanjo Miguel. E eu mencionei para os irmãos que a Bíblia o chama de um dos principais arcanjos, ou um dos príncipes de Deus, dando a entender, portanto, que parece haver mais de um arcanjo, sendo Miguel um dos principais. Estudamos aqui sobre o anjo Gabriel, que é o anjo da face do Senhor, aquele que fica diante do trono e que sempre que se manifestou na história, se manifestou em função da nação de Israel ou na obra específica da redenção, conversando com Maria, conversando com José e acompanhando a Jesus em alguns episódios do seu ministério. Eu disse aqui semana passada que aquela ideia
de que o arcanjo Miguel vem pelejar por mim, teologicamente não se encontra respaldo, porque Miguel está sempre envolvido em ações relacionadas à nação de Israel e ao povo de Israel. Nós estudamos semana passada aqui muito rapidamente sobre os querubins, e vimos com base em Ezequiel capítulo 1 e com base em Ezequiel capítulo 10, que eu quero citar para você depois fazer um paralelo, que os querubins são guardiões dos oráculos de Deus, e estão abaixo do trono, acima do trono, do lado do trono. Na visão de Ezequiel, eles vão e vêm como um raio, sobem e descem como um raio, e durante todo o tempo uma tocha de fogo está entre eles, e eles passam por aquilo que Ezequiel chama de firmamento, João em Apocalipse 4 chama de mar de vidro como de cristal, e os querubins passam por entre o mar de vidro, subindo e descendo, e exaltando a soberania de Deus em todo o tempo e a sua santidade. Se eu já afirmava movido de convicção, que se eu não louvar a Deus, Deus não padece de frustração, eu vou continuar insistindo nessa tese, visto que há algumas pessoas que pensam que se elas não cantarem, Deus não tem quem cante para ele. Se elas não congregarem, Deus não será adorado e cultuado. Isso é um equívoco. Os querubins estão em todo o tempo com as suas asas, e o texto diz que eles, quando levantam as asas, tocam na ponta das asas uns dos outros, e vão louvando e enaltecendo a soberania de Deus o tempo inteiro. Amém? Agora, além dos querubins, vamos pensar um pouco nos serafins. É interessante que eles só aparecem com menção direta na Bíblia uma vez, Isaías capítulo 6. A palavra serafim significa literalmente ardentes. A ideia da palavra serafins é aquele que está em chamas, ou a essência é labareda de fogo. Qual a função dele? Isaías vê que os serafins têm 6 asas, com 2 cobrem os rostos. Isaías 6. Com 2 cobrem os pés, com 2 voam, e durante o tempo inteiro eles dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. É a única vez que eles aparecem na Bíblia, mas dá a entender que enquanto os querubins são guardiões dos oráculos de Deus, os serafins são guardiões da santidade. A missão deles é não permitir que a santidade do Todo-Poderoso seja afrontada, é não permitir que a grandeza da santidade de Deus seja aviltada. Durante todo o tempo eles estão afirmando e reafirmando a santidade de Deus e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Deus, o Senhor dos exércitos. E por que 3 vezes? Alguém já disse, eu já vi alguém dizendo que é porque é santo uma vez para o Pai, santo uma vez para o Filho, santo uma vez para o Espírito Santo. Acredita-se que a Trindade é a composição de 3 pessoas numa só divindade. Mas todas as vezes que se adora ao Pai, se está adorando ao Filho e se está adorando ao Espírito Santo, porque é um só Deus. A questão é que no hebraico não existe diminutivo nem superlativo.
Quando os judeus queriam afirmar algo e dar ênfase, eles repetiam a expressão uma vez, duas vezes, seguidas vezes, para dar a ideia de que aquela expressão estava sendo valorizada, reconhecida, era incontestável. Portanto, os serafins estão dizendo santo, e para confirmar de novo, santo, e como a garantia de que não há erro, outra vez, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. E aliás é bom lembrar que é exatamente por isto que o Senhor requer de nós esta santificação. Em Levítico capítulo 20, versículo 7, versículo 8, ele diz assim: santificai-vos e sede santos, eu sou o Senhor que vos santifica. Então o nosso Deus é perfeito e nele não há margem de erro, nem possibilidade de falha. Dá um toque de leve no vizinho e diz para ele: Deus é santo. Compositor antigo, e eu acordei muitas vezes com esse louvor na voz do segundo cantor mais velho do Brasil, Edgar Martins. É o hino do cantor cristão que diz assim: santo, 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 Deus onipotente, cedo de manhã cantaremos seu louvor. Santo, 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 Deus Jeová triuno. És o só Deus, excelso Criador, Criador. Canta muito, não canta? Aleluia. Então os serafins, eu já vi gente pregando, tem serafim voando sobre a igreja. Por favor, a única vez que serafim aparece na Bíblia não está voando sobre a igreja, está diante do trono, celebrando a santidade de Deus. É o que eu digo, nós queremos o céu em função da terra. Já vi gente profetizar: eu vou enviar querubins para batizar com o Espírito Santo. Por favor, não pode. Não pode. Não é anjo quem batiza com o Espírito Santo. Quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. São erros teológicos que parecem simples, mas que ferem a fundamentação bíblica, tá? Então os serafins estão diante do trono de Deus. Diga amém. Vamos lá. Agora voltemos para Apocalipse capítulo 4. Nós lemos aqui. O vento já acabou com a minha garganta. Maravilha. Mas João tem uma visão. Até o capítulo 3 do Apocalipse, capítulo 1, João vê o Cristo glorificado. Capítulo 2 e 3, João recebe do Senhor Jesus uma mensagem para as 7 igrejas da Ásia Menor. E alguns estudiosos dizem, e eu já preguei aqui no primeiro ano dessa igreja, e você deveria lembrar, quando eu preguei sobre as 7 igrejas da Ásia, que alguns estudiosos acreditam que cada igreja da Ásia Menor representa profeticamente a igreja inteira num período da sua história. Se assim for, a igreja de Éfeso representa a igreja primitiva nos seus 150 primeiros anos. Depois vem a igreja de Esmirna,
que representa a igreja do período dos anos 150 até por volta de 315, 316, quando a igreja começou a viver uma perseguição horrenda sob as garras do Império Romano. Depois vem a igreja de Pérgamo, que representa a igreja do período de 315 até por volta dos anos 600, quando a igreja, influenciada pela política de Roma, pela sede do poder, sede de governo, sede de influência, começa a ceder dos seus valores, ceder da palavra, ceder do poder de Deus, e ela começa a se desviar dos princípios doutrinários. Aí vem depois da igreja de Pérgamo, a igreja de Tiatira. O período de Tiatira, presta atenção nisso, é tão feio que é chamado de a idade das trevas. Vai aí dos anos 600 até por volta dos anos 1750. Há um desvio absoluto. Um desvio tão grande que eu falei aqui domingo na escola bíblica dominical. Nesse período, o camarada podia pecar com a garantia que o perdão já estava liberado, desde que ele pudesse pagar antecipadamente com ouro ou terras para os cofres do Vaticano. É por isso que surge Martinho Lutero, que o período de Lutero é representado pela igreja de Sardes, que vai de 1750 até por volta do ano 1900, e que vem trazendo aquele período da reforma, da movimentação doutrinária e de uma reação da igreja. Aí surge Filadélfia, a igreja do avivamento. O início do século passado foi marcado por avivamento em todas as igrejas do planeta. Surge um movimento pentecostal no mundo inteiro. E se você quiser saber o que Laodiceia representa, é triste, mas dentro dessa perspectiva de raciocínio, Laodiceia representa a igreja do nosso tempo. Significa dizer que rico estamos, de nada temos falta, mas o Senhor olha para nós e diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas e não se manifeste a vergonha da tua nudez, e colírio a fim de ungires os teus olhos para que vejas. Ou seja, olha para mim por gentileza, a igreja deste século, e eu vou falar agora de maneira mais restrita da igreja brasileira, nós estamos às margens do maior desvio doutrinário do último século, ou dos últimos séculos. As aberrações doutrinárias que nós estamos vendo no rádio, na televisão, nas redes sociais, não tem cabimento em nenhum juízo que funcione. É por isso que a igreja precisa valorizar a palavra de Deus e o ensino sistemático e cuidadoso desta palavra. Amém? E é por isso que de vez em quando eu digo aqui, estão pregando que, e eu dou aquela contestada, a contestada bíblica, para que você, em nome de Jesus, não saia comendo por aí em qualquer mesa, sem saber quem fez o tempero, porque essa comida aqui só serve temperada pelo Espírito Santo, e tem que ser na base que você recebe para o alimento e fortalecimento da sua alma. Mas vamos lá, no capítulo 4, João sai da terra, porque até o capítulo 3 ele está tendo uma visão. A partir daí ele é arrebatado em espírito, e na sua visão do arrebatamento em espírito, João vê um trono, e ele diz que o trono era como esmeralda, versículo 4, versículo 3, e sobre o trono havia um arco-íris, e o que estava sentado sobre o trono era como a pedra de jaspe e de sardônica. Aqui João está tentando, repito, expressar o inexpressável.
João está tentando trazer uma explicação acerca do Todo-Poderoso assentado sobre o trono. Aí João diz assim: e ao redor do trono haviam 24 tronos, e sobre os tronos estavam assentados 24 anciãos vestidos de branco, e tinham sobre as suas cabeças coroas de ouro. Aí eu entro aqui eu vou chamar de uma bifurcação teológica, porque alguns teólogos querem que esses 24 anciãos sejam os 12 patriarcas e os 12 apóstolos. Aí de novo eu sinto a nossa teologia tentando colocar o céu em função da terra. Primeiro porque os 12 apóstolos não estavam lá ainda, então não tem como ser eles que estão assentados sobre os tronos. Segundo, porque os patriarcas morreram, mas eles estão aguardando o dia da ressurreição, então não podem estar assentados sobre os tronos. Terceiro, porque estavam ao redor do trono de Deus, mas cada um tinha um trono, significam que eram reis, fazem parte do governo divino sobre o universo. Portanto, nós estamos falando de seres celestiais, que são parte do governo de Deus sobre o universo, que prestam contas a Deus do que acontece no universo afora. Que universo, pastor? Não, presta atenção, estamos falando do céu e não da terra. Portanto, o universo não se resume ao planeta Terra. O universo, eu vou repetir sem querer ser cansativo, se refere ao que a ciência chama de aproximadamente 100 mil bilhões de galáxias. E esses 100 mil bilhões de galáxias não estão aí a Deus dará. Existem seres angelicais, principados, domínios, potestades, poderes e impérios espirituais a serviço de Deus, que supervisionam toda a obra criada, de modo que, preste atenção, a ação do diabo ele não gosta, ele não vai gostar do que eu vou dizer aqui, mas é bíblico. A ação do diabo não é no universo inteiro. A ação do diabo está relacionada com a terra. Ele tem limite ao espaço que se relaciona com a terra. Quando ele caiu, a Bíblia é muito clara e diz que ele foi lançado em direção à terra. Ele não age por aí em qualquer lugar, não. O Senhor tem príncipes que governam o universo e que estão presentes em todas as partes das obras criadas, de maneira que a raiva do diabo é essa, porque a ação dele está limitada ao espaço que se resume à terra. E na terra Deus colocou um povo para estabelecer freio à ação dos demônios, de maneira que a igreja é a grande ameaça para o adversário das nossas almas, e nós estamos debaixo do sangue do Senhor Jesus. Você pode dizer amém, glória a Deus, aplaudir ao Senhor? Então os 24 anciãos são seres celestiais que executam as ordens do Todo-Poderoso no governo geral do universo. E a Bíblia diz que eles têm coroas. Não tem como ser apóstolo, irmão. Os apóstolos não tinham recebido coroa ainda aqui. Eles estavam na terra, alguns deles. Aliás, tanto estavam que João estava escrevendo. Mas eles se prostram diante do Todo-Poderoso, os 24 anciãos, diz a Bíblia, lançam as suas coroas diante do trono do Todo-Poderoso. E quando lançam as suas coroas diante do trono, eles adoram ao Todo-Poderoso, dizendo: Santo, Santo,
Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Eles não estão aqui na terra, os 24 anciãos, não estão aqui, eles estão diante do trono. Depois deles, vamos para a Bíblia de novo. Aí a Bíblia vem e fala, João diz no versículo 6, versículo 7, 6 e 7: e havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e o terceiro tinha o rosto de homem, e o quarto animal era semelhante à águia voando. Quem são os 4 seres viventes? Cristo de Nazaré. Vamos para Ezequiel capítulo 1. Eu li semana passada o capítulo inteiro, hoje eu não vou ler o capítulo inteiro, mas Ezequiel tem uma visão. Ele está às margens do rio Quebar, e ele diz que o céu se abriu, e quando o céu se abre, aparece como que um raio e uma tocha de fogo, e Ezequiel vê, a partir do versículo 6, 4 rostos, como também cada um deles tinha 4 asas, e os seus pés eram direitos, e as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam com a cor do cobre polido, e tinham mãos de homem debaixo das suas asas, aos 4 lados, e assim todos 4 tinham seus rostos e suas asas. Olha o versículo 10: e a semelhança dos seus rostos era como o rosto de homem à mão direita. Todos os 4 tinham o rosto de leão, e à mão esquerda todos os 4 tinham o rosto de boi, e também o rosto de uma águia voando. Quem são os 4 seres viventes que João vê? Aí vem de novo, Jesus ajuda-me. Por quê? Porque, como é que eu digo? Todo mundo quer que os 4 seres viventes sejam os 4 evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas e João. Não pode. Tudo bem, Mateus apresenta Jesus como um leão, Marcos apresenta Jesus como um boi, um servo, Lucas apresenta Jesus como um homem, filho do homem, e João apresenta Jesus como uma águia. Se você compara Apocalipse 4 com Ezequiel 1 e Ezequiel 10, você vê que os seres são os mesmos. Se tratam de querubins que estão diante do trono. Agora, por que eles têm a fisionomia relacionada ao perfil do Messias apresentados no Novo Testamento? Porque eles são guardiões do Evangelho de Jesus Cristo. Eu disse há pouco e disse semana passada que os querubins são guardiões dos oráculos de Deus, e o Evangelho é a nova aliança, é o oráculo de Deus. Pode ver que sobre a arca haviam 2 querubins que guardavam a antiga aliança. Agora o Senhor estabelece 4 querubins que guardam os oráculos da nova aliança. E aí eu vou trazer aqui para o púlpito, por gentileza, para dizer da responsabilidade de pregar o Evangelho de Cristo. Não se pode pregar o Evangelho a bel prazer, do jeito que se quer, porque Deus está completamente envolvido na pregação do Evangelho. Ele tem seres angelicais que cuidam dos oráculos do Evangelho e que contestam qualquer heresia, de maneira que a Bíblia diz assim: todo aquele que acrescentar uma palavra a esse livro ou retirar dela, terá a sua parte retirada no reino de Deus. Então pregar o Evangelho não é ser palestrante motivacional.
Pregar o evangelho não é ser um orador que apenas mexe com a emoção das pessoas. Pregar o evangelho é transmitir oráculos de Deus, e é saber que exatamente agora querubins estão atentos ao que está acontecendo aqui nesta noite, e qualquer situação de heresia está sendo registrada diante do Todo-Poderoso. Por isso a Bíblia diz que pastores hão de dar contas a Deus das almas dos crentes. Pouco pregador pensa nisso. Poucos pregadores entendem essa responsabilidade. Existem guardiões dos oráculos da nova aliança. Não é de qualquer jeito. Haverá prestação de contas. E os querubins que estão diante do trono, com as suas asas que cobrem os rostos, ao redor eles estão cheios de olhos, diz o versículo 8. Por que cheios de olhos? Porque estão atentos. Lembra das rodas que estão no capítulo 1 e no capítulo 10 de Ezequiel? Elas vão para frente, vão para trás, vão para a direita e vão para a esquerda, sem precisar girar ou mudar de direção. E a Bíblia diz que aquelas rodas têm olhos por dentro e por fora. Olhos ali significam que o céu está atento ao que acontece na terra. Não sei se você me entendeu. Se você tivesse me entendido, você teria aplaudido ao Senhor em pé. Os céus estão atentos ao que acontece aqui na terra. Essa bagunça evangelástica que está acontecendo por aí, essas distorções doutrinárias que estão pregando o evangelho para todo gosto e até para quem não tem gosto, esse evangelho a preço de banana de fim de feira. Existem seres de Deus que são guardiões destes oráculos e que estão diante de Deus dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. Vamos terminar. Vamos encerrar. Projeta para mim Hebreus 1, 7 e 14. Já falamos aqui sobre... Isso aqui é bom numa sala de aula, que aí a gente mastiga. Já falamos sobre o anjo da face do Senhor. Já falamos sobre os arcanjos. Já falamos sobre Gabriel. Já falamos sobre os querubins. Pode deixar... São avisos que já foram dados. Já falamos sobre os serafins. Já falamos sobre os 24 anciãos. Já falamos sobre os 4 seres viventes. Mas há uma classe de anjos que são chamados de ventos. O que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labaredas de fogo. Quem são esses anjos? Vamos lá para o versículo 14. No versículo 14 a Bíblia diz que eles são ministros, espíritos ministradores, enviados para servir. Servir a quem? Os que hão de herdar a salvação. Existe uma classe de anjos que são labaredas de fogo e que estão aqui, organizados como hostes celestiais, comandados por príncipes de Deus. São anjos que atuam em favor da igreja e em favor dos salvos. Tem um anjo do seu lado em todo o tempo inteiro. Você não está só. E eles são labaredas de fogo, ventos
ministros de Deus, ministros que estão aqui para servir os que hão de herdar a salvação. De novo provoca o vizinho sem redundância e diz para ele assim: você não está sozinho. Você não está sozinho. Aleluia. Eu ouvi uma certa feita numa convenção, já vamos concluindo, a experiência de uma jovem cujo pai era inimigo ferrenho do evangelho. Ele já havia espancado missionários na fazenda dele. E aquela moça foi para a cidade estudar. Lá a moça ouve o evangelho e aceita Jesus como Salvador. Foi batizada com o Espírito Santo imediatamente. E como teria batismo nas águas na igreja, no final de semana seguinte, ela pediu para ser batizada. E aí o pastor partiu do princípio de Atos 10. Como podemos rejeitar batizar aqueles que já receberam o dom do Espírito Santo? E aceitaram que a moça fosse batizada. E quando ela estava no tanque batismal, o irmão dela chegou correndo e disse: olha, a mãe mandou te avisar que tu não seja batizada, que o pai está em casa amolando facão e disse que vai te retalhar. Ela disse: eu já estou aqui dentro, não vou sair mais não. Foi batizada nas águas, saiu das águas falando em línguas, porque crente novo convertido, recém-batizado nas águas, recém-batizado com o Espírito Santo, irmão, pega fogo até porque o sol esquentou. Saiu das águas falando em línguas, chamou a esposa do pastor, contou o problema, a igreja orou e não queria deixá-la ir para casa. Ela disse: eu vou para casa, eu preciso ver meu pai, não adianta fugir. E quando ela chega na casa dela, cadeado trancado, e ela na calçada bate, ninguém abre, e ela começou a cantar e adorar a Deus e a falar em línguas, e foi ficando cheia do Espírito Santo, e começou a celebrar a grandeza divina na calçada da casa mesmo. De repente o cadeado de alguma forma destravou. Ela tirou o cadeado. Isso eu ouvi numa convenção, isso na carochinha, eu ouvi numa reunião de pastores. Ela tirou o cadeado, entrou falando em línguas. O pai partiu de lá do fundo da casa. Quem abriu a porta para essa meretriz? E catou o facão e disse: você me paga. Quando ele levantou o facão para dar nela, ele levou uma trombada no meio das costas e caiu de 4. E cada vez que ele ia levantar, ele levava outra. Chegou um momento que ele disse assim: minha filha, tem um homem com uma espada maior do que eu apontando para mim, pede para ele me liberar. E a menina olha para ele e diz: o senhor aceita Jesus? Quando ela perguntou, ele levantou, catou o facão e o anjo de novo nele, e ele caiu. Minha filha, pede para ele parar. O senhor aceita Jesus? Ele levantou de novo. Quando levantou a terceira, aí quando caiu a terceira vez, ele começou a chorar e disse: fala que eu aceito, fala que eu aceito. A família inteira cai de joelhos aceitando a Jesus. E ele viu quando o anjo subiu, aleluia, e saiu de cena. Ninguém te toca se Deus não permitir que te toquem, porque você está guardado por Deus. Fica de pé, por favor. Na visão da igreja primitiva, irmãos, o anjo que nos protege era tão real, era uma verdade tão real,
que em Atos 12, quando Pedro sai da prisão e vai para a casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, porque na casa da irmã Maria, mãe de João Marcos, tinha uma reunião de oração clamando pela vida de Pedro, porque Herodes já tinha matado a Tiago e disse a Pedro: eu te mato depois da Páscoa. Vou citar esse episódio. E a Bíblia diz que um anjo foi na prisão. E o anjo chegou lá, Pedro estava dormindo. Como é que o cara vai morrer amanhã e dorme, irmão? Mas Pedro estava dormindo tanto que o anjo bateu em Pedro e disse assim: levanta, Pedro, acorda. Aí Pedro levanta assim, e o anjo diz: vem comigo. Vem, o cara vai morrer amanhã, vai perder um convite desse. Pedro partiu correndo. O anjo: não, calma. Calça a sandália. Eu gosto disso. Eu gosto dessa sandália, desse detalhe. Calça a sandália. Irmão, calçar sandália antigamente não era como hoje, que você calça uma sandália correndo. Sandália de dedo. A sandália tinha correia até em cima. E Pedro vai lá calçar a sandália. Sabe por que eu gosto disso? Porque para quem vai morrer amanhã, irmão, sandália é sem importância nenhuma. Mas quando o anjo diz a Pedro: calça a sandália, eu entendo como se Deus estivesse dizendo assim: eu estou cuidando para você até dos detalhes que você não se importa mais. Aí quando Pedro calça a sandália e vai saindo, o anjo diz: não, Pedro, não, calma, coloca a capa, está frio lá fora. Aí Pedro coloca a capa e vai acompanhando o anjo. Quando chega lá fora da prisão, o anjo some. E Pedro sente o vento da madrugada bater na testa e fala assim: não era um sonho? O cara calçou a sandália e vestiu a roupa pensando que era um sonho, irmão. Estava fora da prisão. Para onde Pedro foi? Para a casa da irmã Maria, mãe de João Marcos. É só ler Atos 12. Quando Pedro bate na porta, sai uma menina, uma adolescente. Não tenho certeza se o texto diz a idade dela, me parece que sim. Mas diz que é uma adolescente. Ela sai correndo para abrir a porta, chamada Rod. Não diz a idade, só diz que era uma menina. Quando Rod abre a porta e vê Pedro, e Rod estava na oração e sabia que a oração era exatamente porque Pedro estava preso. Aí Rod abre a porta e vê Pedro. Em vez de mandar Pedro entrar, ela fecha a porta na cara de Pedro e parte para dentro correndo. Olha lá, está o texto. Não abriu a porta e entrou correndo. Pedro está aí na porta. Pedro está aí na porta. Ninguém creu na menina. Por que não creram? Porque Pedro estava preso. E a Bíblia diz no versículo 15 que eles pensaram que ela estava alucinada, e eles afirmavam: é o seu anjo. Então, para a igreja primitiva, a proteção dos anjos era tão real, que eles chegavam a crer que em vez de Pedro na porta, era o anjo de Pedro. Para você ter uma ideia de como isso para eles era latente, claro, lúcido. É que nós, em nome do luxo, das conquistas, das coisas terrenas, dos prazeres, nos afastamos muito das coisas espirituais. Mas a sua oração a partir de hoje vai ser: Deus, eu quero me desligar do mundo material, carnal, e preciso ficar mais ligado com o mundo espiritual. Olha Jeremias 33:3, eu encerro: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não conhece ainda. Deus tem muita coisa para te revelar acerca das coisas espirituais. Ora comigo, ora comigo. E diz para Deus: eu quero conhecer
o mundo espiritual, te conhecer. Não é orar para conhecer diabo e demônio, não. Você não precisa disso. Conhece a Deus. Quando você conhece a Deus, Ele revela o resto. Eu quero te conhecer. Eu quero que o Senhor me revele. Eu quero que o Senhor me mostre quão grandes coisas tu tens feito. Eu quero que o Senhor me mostre como estou protegido por ti, como estou guardado por ti. Aleluia. Ei, mandabadagaramai, lehanoko, seriando da mãe de la mandahai, leva sobre a balá. Você deita para dormir e tem anjos guardando você. Você viaja e tem anjos guardando você. Seu filho, não sei onde ele está agora. Mas pastor, meu filho está lá no mundão, nas drogas, fazendo miséria. Por amor a você, Deus faz muita coisa em favor dos seus. Por amar você, Deus cuida daqueles que são seus. Ore um pouquinho, converse com Deus. Aleluia. Ore um pouquinho. Adore a soberania. Oh, irmãos, Deus é tão grande. Deus é tão grande. Ei, Deus é tão grande. Espírito Santo, tu podes abrir a visão, os olhos espirituais do teu povo. Abre os olhos espirituais dos teus servos, para que vejam como Geazi viu cavalos e cavaleiros de fogo ao redor de Eliseu em Samaria. Abre os olhos desta moça para que ela veja. Abre os olhos deste homem para que ele veja. Oh Deus, que mentalidade pobre esta nossa. Leva-nos à dimensão do Espírito, Senhor. Leva-nos à dimensão do Espírito. O anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. Você não faz ideia de quantos laços já foram quebrados e você não viu. Ei, mai laga, suira, mandagai, lemai, moçurian, zurean, surabaga. Pode orar, pode adorar a Deus, chorar na presença dele, falar em línguas, pode falar em línguas espirituais, pode falar em línguas espirituais. Adore a Deus, vamos juntos adorar a grandeza de Deus.
Você pode adorar. Você que está em casa, acompanhando o culto online, adore com a gente. Se você não puder cantar alto, balbucia, canta baixinho. Se você puder ajoelhar aí onde estiver, sentado no seu sofá, adore a Deus. Com o resplendor de um rei. Adore a Deus em casa. Em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Diga com grande. Por gerações, Ele é. O tempo está em suas mãos. Pastores amados, nós estamos protegidos pelo Senhor. Três se formam em um. Filho, Espírito e Pai. Filho, Espírito e Pai. Cordeiro e leão. Cordeiro e leão. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver quão grande é o meu Deus, quão grande, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande. Agora olha que coisa linda, sobre todo nome, diga com força e fé. Sobre todo nome ai ser, tu és digno de louvor. Eu cantarei quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome, sobre todo
meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Aplauda com força, é para Ele. Aplauda e grita, aplauda e grite, diga glória a Deus, diga aleluia, diga amém, diga santo, diga exaltado seja. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Sente um pouquinho. Oh, aleluia. Aleluia. Será que tem alguém que nessa noite quer entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Alguém que nesta noite quer se reconciliar com Deus? Se tiver, dá um sinal onde você estiver. Vem andando. Fique em pé onde você estiver. E nós vamos orar por sua vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Um irmão, auxilie esse moço, por gentileza. Obrigado. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Há mais alguém? Há mais alguém? Se tiver mais alguém, fique em pé onde você estiver, dá um sinalzinho. Nós vamos orar contigo. Deus te abençoe. Tem mais alguém? Estendam as mãos para cá. Pai, recebe esse jovem como teu filho, teu servo, teu instrumento, perdoando os seus pecados, registrando o seu nome no teu memorial santo e dando-lhe, Senhor, a alegria da tua salvação, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço nele, que daquele abraço assim. Conduz ele, por favor. Deus abençoe. O irmão vai te conduzir aqui para você ser recebido, integrado. Ali vem uma segunda preciosa vida para Deus. A segunda preciosa vida. Aleluia. Tem mais alguém? Pode vir. Se tiver mais alguém, pode vir. Nós abençoamos, Senhor, esta senhora. No nome de Jesus, como igreja, intercedemos por ela. Pedimos que ela seja livre de toda influência do nosso adversário, curada das enfermidades e completamente liberta do poder do pecado. Estabelece nela a tua morada, Senhor, pela presença do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Dá um abraço nela, isso. Maravilha.